Você abre sua caixa de correio e vê um amaciante em folhas para a secadora. Não tem razão para estar lá dentro, então você tira, certo? Errado. Deixe lá, você estará fazendo um grande favor ao seu carteiro. Aqui está o porquê. Você pode pensar que os cães são as únicas criaturas que causam problemas aos trabalhadores do correio quando estão entregando sua correspondência. E com razão, mais de 5.800 trabalhadores dos Correios dos Estados Unidos tiveram encontros desagradáveis com cães em 2020. Mas eles não são o único inconveniente para os carteiros, que estão apenas tentando chegar em casa em segurança. Os trabalhadores do correio geralmente deixam esses panos nas caixas de correspondência para se protegerem contra vespas. Isso pode parecer bizarro, mas qualquer pessoa pode esperar ser picada por uma vespa cerca de 5 vezes em sua vida. E é uma ocorrência muito mais provável do que ser mordido por um cachorro. Por que esses panos mantêm as vespas afastadas? É bem simples, na verdade. As vespas não conseguem lidar com o cheiro, é muito intenso para elas, então elas tentam evitar locais perfumados. Faz sentido, já que os panos são feitos para deixar as nossas roupas com um cheiro bom, e é de se esperar que eles tenham um cheiro forte. No geral, este é apenas um pequeno distúrbio na vida de uma vespa, felizmente, porque elas realmente não têm tempo para preocupações extras. Em média, as vespas têm uma vida útil extremamente curta. A maioria não viverá mais do que 22 dias. Isso, é claro, não se aplica à rainha, que chega a viver por um ano inteiro. Mas é bom que elas não precisem se preocupar em voar em direção a folhas de amaciante, onde quer que vão. É engraçado que as vespas que vivem por um período tão curto de tempo provavelmente se relacionem mais com os carteiros que tentam evitá-las do que com a sua tão adorada rainha. Isso ocorre porque seus 22 dias de vida são todos dedicados ao trabalho. Cada uma delas tem seu emprego individual que, em última análise, gira em torno da construção de um ninho adequado para garantir a proteção da rainha. Neste ninho da rainha, existem 2 tipos diferentes de vespas: zangões, que são os machos, e as operárias, que são fêmeas. Estas últimas, em particular, são criaturas extremamente diligentes. Vespas operárias começam a vida ajudando a alimentar larvas em desenvolvimento. A larva é um inseto imaturo, recém-saído de um ovo, que ainda não se desenvolveu em sua forma adulta. Este estágio da vida da vespa operária normalmente dura de 3 a 4 dias. Depois disso, elas começam a realizar tarefas que envolvem sair do ninho, como coletar água ou trazer de volta restos de madeira, que é do que os ninhos são feitos. A água que elas trazem de volta é então cuspida pelas vespas operárias e usada para aumentar a entrada. A água se mistura com o material que precisa ser removido e forma pellets que são então levados para fora do ninho. A operária passará por um período de foco na construção do próprio ninho antes de assumir o papel de coletora de alimentos. As vespas obtêm energia do néctar ou melado e proteína de insetos ou animais. Falando sobre a natureza altruísta dessas vespas operárias, elas nem sequer têm as enzimas necessárias em seus corpos para permitir que comam a maior parte dos alimentos que coletam. Isso significa que a maior parte dos alimentos que elas trazem para casa vai para as vespas subdesenvolvidas conhecidas como larvas que mencionei anteriormente. Felizmente, as operárias recebem algum tipo de recompensa por sua diligência. A partir da comida que as larvas digerem, elas podem obter uma substância cremosa que se parece com uma sopa. Esta substância contém todo o sustento de que as vespas operárias precisam para continuar desempenhando suas funções. Esse tipo de troca de alimentos é chamado de alimentação por trofalaxia. É uma parte fundamental do contato social entre as operárias e as vespas jovens em desenvolvimento. Na maioria das viagens de forrageamento, as vespas operárias voam por até 300 metros de distância do ninho. Mas a pesquisa mostrou que algumas viagens duram mais de 1 quilômetro. As vespas operárias até mesmo seguem umas às outras para chegar em fontes conhecidas de alimento. Elas terminam suas vidas dentro do ninho, mas elas não relaxam e aproveitam a aposentadoria. Em vez disso, assumem seu papel final, que é proteger a entrada do ninho. Então, como a vida de uma vespa trabalhadora se compara com a de um zangão? Bom, em comparação, seus colegas do sexo masculino são realmente bastante lentos, apesar de seu tamanho. Os zangões têm em média mais de 1,2 centímetro de comprimento, enquanto as vespas operárias geralmente são menores que isso. Os zangões também são mais coloridos, têm longas antenas caídas e não têm a capacidade de picar. A rainha é maior do que todos e tem aproximadamente 2,5 centímetros. Por que sugiro que zangões sejam mais preguiçosos? Bom, enquanto as vespas operárias coletam madeira, água ou comida, os zangões muitas vezes podem ser encontrados no ninho, colocando a cabeça em células vazias, deixando apenas sua cauda visível. Estão fazendo algo para agregar valor? Na verdade, não. É mais provável que estejam apenas tirando um cochilo.
Quando eles não estão fechando os olhos, são conhecidos por ajudar a distribuir alimentos para as larvas, indo de célula em célula e colocando as refeições em suas bocas abertas. Os zangões também tentam carregar o seu peso de outras maneiras, o que, em um sentido literal, não seria difícil de fazer, já que a maioria dos zangões e operárias pesa entre 10 e 19 miligramas. De qualquer forma, eles também carregam e descartam qualquer lixo que possa se acumular dentro do ninho. Esses ninhos onde a rainha, os zangões e as operárias coexistem, normalmente duram entre 3 a 4 meses. Eles caem no inverno, quando a nova rainha voa para hibernar. O resto das vespas e o próprio ninho lutam para sobreviver às condições frias do inverno, assim como a nova rainha. Pesquisas mostram que apenas 2 em cada 4.500 rainhas sobrevivem ao período de hibernação. Isso não é apenas devido às condições climáticas. A rainha encontra locais escuros e secos para hibernar, como uma rachadura na parede dentro de uma casa. Ela dobra suas antenas ordenadamente entre as pernas e morde qualquer superfície que esteja à sua frente, a fim de se segurar com firmeza. Isso a deixa extremamente vulnerável a outros insetos, como aranhas. Mas aquelas rainhas sortudas que realmente desfrutam de um longo sono durante o período de hibernação, geralmente ressuscitam na primavera e começam a construir um novo ninho. A rainha voará até 75 quilômetros para encontrar o local quente e seco perfeito. Sótãos e telhados geralmente se encaixam nesses parâmetros. A rainha então produzirá novos zangões e operárias, e o ciclo de vida das vespas continuará. Se você se deparar com um ninho de vespas, é melhor deixá-lo em paz. Nem sempre é possível saber que tipo de reação você terá a uma picada dessas. E quem disse que você será picado por apenas uma vespa? O seu ninho médio pode acomodar até 10.000 membros durante o pico do verão. É melhor deixar o ninho para os serviços de controle de pragas. Mas que preocupações você pode tomar para evitar encontros infelizes com vespas em geral? Devemos agradecer aos carteiros por nos ensinarem sobre os amaciantes em folhas. Mas o que mais podemos fazer? Você pode começar não deixando nenhuma comida por aí. Isso atrai as vespas. Seja alimentos cheios de proteínas, como o frango, ou doces, como o sorvete. Certifique-se de lavar a louça, cobrir todos os alimentos que guardar para mais tarde e remover todas as sobras assim que terminar de comer. Enquanto as vespas odeiam o odor desses lenços, coisas como flores e frutas agradam muito o seu olfato. Você deve prestar atenção a quaisquer perfumes, loções ou produtos capilares que usar. Vespas podem confundi-los com néctar enquanto procuram comida. Você também pode ser prático sobre sua estratégia defensiva contra vespas. Você pode usar suas roupas a seu favor. Use mangas compridas e calças. Evite sandálias. Você pode evitar receber a atenção desnecessária de uma vespa próxima usando roupas vermelhas, pois é a única cor do arco-íris que elas não podem ver. Mais importante, e eu sei que é mais fácil falar do que fazer, então não fique bravo comigo por dizer isso. Fique calmo. Pesquisas mostraram que balançar as mãos, entrar em pânico e causar um alvoroço quando uma vespa pousa nas proximidades realmente aumenta suas chances de ser picado. Espero que isso o ajude a se proteger quando estiver perto de vespas. Enquanto isso, continue ajudando nossos grandes carteiros e deixe esses lenços exatamente onde eles estão.